E se eu dissesse que o ingrediente mais poderoso em um tratamento não está no frasco, mas sim na mente de quem o recebe? Hoje a gente vai desvendar esse tal ingrediente invisível no tratamento com cannabis. Vamos explorar como a nossa própria mente pode ser tanto um remédio potentíssimo quanto, acredite, um veneno. Essa citação, gente, é o ponto de partida para nossa análise de hoje. Que ingrediente invisível e poderoso é esse na medicina? E como é que ele funciona de verdade? A resposta, olha, pode mudar totalmente o jeito que a gente enxerga a saúde. Para a gente entender esse ingrediente, a gente precisa primeiro dar uma viajada no tempo até um momento de grande divisão na história da medicina. Porque essa separação que a gente faz hoje entre corpo e mente, bom, ela nem sempre existiu, ela tem uma origem bem específica. E tá aqui a origem. A medicina moderna, em grande parte, é filha de uma espécie de divórcio filosófico que foi promovido por Descartes, lá atrás. Ele separou de forma radical a mente do corpo. Isso, claro, nos deu avanços incríveis naquilo que é físico, que dá para medir, mas também deixou um legado de fragmentação. Por outro lado, tradições antigas, como a medicina egípcia, por exemplo, viam a saúde como uma coisa só, uma unidade inseparável, uma harmonia cósmica. E aí fica a pergunta, né? Se eles não tinham o nosso conhecimento científico, como é que os tratamentos deles podiam funcionar? A resposta, ao que tudo indica, está em rituais de cura muito poderosos que ativam um sistema que, na verdade, todos nós já temos dentro da gente. E a resposta para essa pergunta não tem nada de mágico, viu? É neurobiologia pura. A gente está falando da ativação do que o Dr. Ricardo Ferreira chama de nossa farmácia mental. É bem aqui que a mente e o corpo se encontram. Primeiro, vamos falar do mais famoso de todos, o efeito placebo. É bem simples de entender. É quando a gente tem um resultado positivo no tratamento que não vem da química do remédio, mas sim do poder da nossa crença, da nossa expectativa de que aquilo vai funcionar. E como toda moeda tem dois lados, existe o oposto, o efeito nocebo. Ele é o lado sombrio da expectativa, digamos assim. É quando resultados negativos, tipo efeitos colaterais, aparecem só porque a gente duvida do tratamento ou já fica esperando o pior acontecer. E olha, isso não é coisa da cabeça, no sentido de ser imaginação, não. É fisiologia real. A simples esperança de melhorar faz o cérebro liberar sua própria química pesada. A gente está falando de analgésicos naturais, como os opioides endógenos, de motivadores, como a dopamina, e até dos nossos próprios endocannabinoides, que são os grandes maestros do equilíbrio do corpo. Ok, agora vamos pegar tudo isso que a gente viu e aplicar num caso muito particular. A cannabis medicinal. Uma substância que é cercada por expectativas extremamente fortes, tanto para o bem quanto para o mal. É que é o seguinte, a cannabis raramente é uma substância neutra para alguém. Ela vem carregada de uma bagagem cultural e social imensa, de esperança, de medo, de debate. E todo esse contexto acaba criando um campo super fértil que pode amplificar, e muito, tanto a resposta positiva do placebo quanto a negativa do nocebo. E esse gráfico aqui, nossa, ele ilustra isso de um jeito brilhante. Repara só, em muitos estudos clínicos com cannabis, a melhora que o grupo do placebo sente é enorme, chegando muito perto da melhora do grupo que de fato tomou o canabinoide. Isso não quer dizer que a cannabis não funciona, muito pelo contrário, mas mostra o tamanho da força que a nossa expectativa tem no resultado final. Então, qual é o pulo do gato aqui? A gente não precisa ser refém das nossas expectativas. É totalmente possível aprender a gerenciar esses efeitos. Vamos dar uma olhada num kit de ferramentas prático, tanto para pacientes quanto para profissionais da saúde. Para a gente conseguir evitar o efeito nocebo, o primeiro passo é a consciência. É conhecer o inimigo. A pesquisa já conseguiu identificar alguns fatores de risco bem claros que deixam a gente mais suscetível a ele. Os dados mostram 3 fatores principais. O primeiro é o gênero. Estatisticamente, mulheres apresentam o dobro do risco de experimentar o efeito nocebo. O segundo fator tem a ver com a nossa personalidade. Traços como o pessimismo ou aquela tendência a sempre esperar pelo pior, sabe? Isso pode até triplicar o risco de ter resultados negativos. E agora, o fator mais significativo de todos é a saúde mental que a pessoa já tem. Um quadro de depressão ou de ansiedade severa pode aumentar o risco de um efeito nocebo em até 5 vezes. É muita coisa. Beleza, mas e aí? Como é que a gente pode minimizar esse risco? Uma das ferramentas mais poderosas que existem é a comunicação. Olha só este exemplo. Em vez de alertar que o remédio pode causar sonolência, a gente pode reenquadrar isso como um benefício. Isso pode melhorar a qualidade do sono.
É a mesmíssima informação, percebe? Mas a expectativa que ela cria é totalmente diferente. E para turbinar o efeito positivo, o placebo, a estratégia aqui é mudar a narrativa. Em vez de um receptor passivo do tratamento, o paciente se torna o herói da sua própria jornada de cura. Isso acontece quando a gente ensina sobre a condição, quando a gente mostra um caminho claro de cuidado e, acima de tudo, quando a gente estimula a esperança. Então vamos amarrar tudo o que a gente viu hoje. Primeiro, e mais importante, placebo e nocebo não são imaginação, tá? São fenômenos neurobiológicos reais. Segundo, a comunicação, a conversa, é uma ferramenta de tratamento poderosíssima. Com empatia e uma narrativa positiva, a gente pode ampliar os benefícios e com educação e confiança, a gente pode minimizar os riscos. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. No mundo de farmacologia de altíssima precisão, e se a gente redescobrisse que, muitas vezes, o ingrediente mais crucial, a prescrição mais poderosa de todas, é justamente o elemento humano da conversa, da confiança e da esperança?